por muito tempo no seminário de uma igreja, não vou falar o nome agora, sobre história da igreja e filosofia, e eu tenho como falar com muita tranquilidade sobre isso. Os gnósticos é uma vertente. E quando a gente estuda o cristianismo, a gente estuda no plural, cristianismos, só que Sim. dentro do cristianismos e também judaísmos, a gente, como está na teologia cristã, a gente vê o que é seita e heresia, essas seitas e heresias que saem de dentro do cristianismo, uma delas são os gnósticos. Os gnósticos, por exemplo, eles flertavam com o sedocismo. O sedocismo dizia que Jesus era apenas uma aparência humana. Não obstante, ele não era humano. Sedox, do grego, quer dizer, sedoc, melhor dizendo, do grego, quer dizer parecer. Então, essa perspectiva está muito dentro desse escopo doutrinário do gnóstico. Para isso, nós temos as cartas de João, especialmente o Evangelho de João, que ele vai dizer que Jesus era Deus e plenamente humano. Quando você Mas lê só lá, que aí tem a problemática dos acadêmicos, ô Jeremias, porque não há consenso sobre a confiabilidade histórica dos evangelhos, né? E de quão perto o Jesus bíblico está do Jesus histórico, aquela questão, entendeu? Até porque, Anderson, tem várias coisas sobre aquele negócio dos concílios, né? Teve muito concílio para mudar muita coisa, para saber, ó, vamos colocar isso aqui, vamos colocar esse negócio aqui, vamos colocar esse negócio aqui, para saber, vamos colocar o que é onde. E mesmo assim erraram em muita coisa. Teve muita contradição, teve muito texto. Em Lucas, por exemplo, tem várias coisas que não fala sobre a crucificação em Lucas, não fala em crucificação em Mateus, que não é mesmo, não bate a mesma história. Lucas não fala da crucificação, irmão? Se pegar a respeito dos evangelhos sinóticos, Augusto, eles entram em consenso, mas se for pegar da teologia cristã, é porque Mateus vai falar para um determinado povo, Marcos vai falar para um determinado povo e Lucas vai falar para um determinado povo. Sim. O que vocês sabem das fontes Q, L e LM? Fonte Q eu sei alguma coisa. E das outras fontes? Tem a fonte Q, a fonte L e a fonte LM. Não é especulação. Nós temos essas fontes, os historiadores, os acadêmicos que lidam com a crítica textual especialmente, não tem conflito em dizer que essas fontes de fato existiram. Nós temos um pequeno grupo querendo tumultuar, dizendo que isso aí não existiu. Mas assim, Jeremias, nessa análise da autocrítica, né, que é a fonte L, que é a tradição oral que Lucas utilizou para compor seu evangelho, eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Mas só que lá na fonte L também inclui a história de Natal né? E muitas das melhores parábolas ali de Jesus, né? Mas o Natal é o nascimento de Jesus. Não tem sim, problema. mas não, existe vários problemas. Quais? Travou aí, né? Ele travou, Wanderson? Só enquanto o Wanderson está travado aí, o Jeremias, assim, você acredita que Deus criou o universo, que tudo mais, tá? Eu sou uma pessoa, cara, que eu não tenho nada contra isso, entendeu? Você pode acreditar que Deus criou o universo, que existe um Deus que fez um ajuste fino, tudo bem, eu não tenho nada contra isso. A única coisa que eu vou discordar nessa parte é que, assim, eu acho que um Deus que criou o universo, que criou o ser humano, ele saberia, no caso, se comunicar com o ser humano de uma maneira coerente, em que ele pudesse se comunicar de uma maneira que, por exemplo, de um livro, em que esse livro fosse perfeito e totalmente coerente, não deixando brechas para o questionamento. Por que tanto questionamento a respeito de uma coisa que deveria ser clara e evidente para todo mundo? E outra, se esse ajuste fino existe, por que Deus, um cara onipotente, se limitaria ao ajuste fino? Não, até eu nem entro nessa questão, entendeu? Até eu nem entro nessa questão. Minha questão é só essa mesmo, é que
como que um Deus todo-poderoso, a não ser que ele não quisesse salvar todo mundo, a não ser que ele tenha um plano de deixar uns ignorantes, outros não, entendeu? Porque ele poderia. Ele é onipotente, onisciente. Você pode falar da passagem. Deus falou um negócio, que ele falou que ele escolhe quem ele quer levar e quem não quer. Tem essa passagem, não tem? Isso é tudo invenção humana, Augusto. Isso aí é uma bobagem. Mas, na verdade, ele lança o convite para todos e aqueles que responderem positivamente a esse convite é recebido, é aceito por ele. Agora, tem que ser submisso, professor, é isso? Oi? Que ele não tem que ser submisso a esse Deus, que ele não aparece nem nas redes sociais. Tem um livro arcaico lá de tempo, que a gente já estudou isso, eu, Augusto, todo mundo aí. Tem muita coisa nojenta no meio desse livro, coisas do tempo que os hebreus faziam, né? Era irmão pegando irmã, era uma zona, você já deve ter estudado sobre isso. E essas coisas que vêm partindo de lá para cá, até hoje, será que não caiu nada na cabeça desse povo, que não existe esse tal Deus? O Deus seu, eu acredito. Você é bondoso, você é um cara bondoso, você se inspira nesse Deus para você fazer a sua bondade e evoluir. Você é professor, que nem eu não sei se o Augusto também é, o Nildo, não sei se é, mas eu acho que está na hora da gente parar de massacrar a cabeça dos humanos, deixar ele um pouco mais livre e acompanhar com as leis de hoje e o ensinamento, deixar com que a cabeça flua mais para o lado ontológico, para o lado da ciência também, que ajuda muito, para melhorar um pouco o aspecto. Eu acho que talvez assim o ser humano poderia respeitar mais o ser humano. Eu acredito assim. A crítica textual é uma ciência humana que vai lidar com as questões de manuscrito, manuscritologia e tal. Sim, é só besterol que eu li até hoje. Não, só um minuto. Aí, quando a gente vê o que você acabou de dizer, há tanta abominação, tanta coisa errada que está registrada na Bíblia, você não pode perder de vista que a Bíblia também está relatando acontecimentos sociais, políticos... Daquela época. É importante para